Olá pessoal, nesta aula eu gostaria de discutir com vocês o uso do Python para fazer análise de sistemas de controle. Para isso, inicialmente vocês vão ter que ter o Python instalado no sistema de vocês. Como existem várias distribuições de Python para serem instaladas, quem já tem certa familiaridade, fique à vontade de utilizar a distribuição que achar mais conveniente. Para quem não tem familiaridade, eu sugiro o Anaconda, porque ele já instala diversas bibliotecas necessárias para trabalhar com análise numérica, que é o que nos interessa em sistemas de controle. Então, para instalar o Anaconda, vocês acessem a página da Anaconda e baixem a versão open source que está disponível nesse site. Vocês vão fazer a instalação e ele já vai instalar para vocês diversos pacotes que o Python básico não instala. Quem for trabalhar com Python básico, ele não vai instalar, vocês vão ter que instalar diversos pacotes individualmente para poder rodar as nossas simulações. Então o uso do Anaconda facilita nesse sentido. Outra coisa que vocês vão ter que instalar é a biblioteca de controle, que é a Python Control Systems Library. Esta é a página da documentação da biblioteca, então tem toda a documentação aqui, então é bom vocês darem uma olhada, é sempre interessante verificar o que ela está implementando, ela está em contínuo desenvolvimento. E aqui temos informações para a instalação da biblioteca. Se vocês não têm instalado as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib, que são bibliotecas para trabalhar com análise numérica, vocês precisam rodar esse comando aqui. No nosso caso, a gente vai precisar, a princípio, somente instalar a biblioteca de controle, que a gente utiliza esse comando que eu selecionei aqui. Então, para instalar, a gente abre aqui no Anaconda um shell como administrador e rodamos o comando. Vai ser feita uma verificação do ambiente, dos pacotes instalados, para verificar as dependências, e o sistema, por conta, vai tratar de fazer essas instalações. No meu caso, como eu já tenho essa biblioteca instalada, ele vai me retornar que todos os pacotes que eu estou solicitando para serem instalados já estão no meu sistema. Feito isso, estamos aptos a iniciar a programação em Python para controle. Eu vou mostrar dois ambientes. Um é o Spider, que é um ambiente de programação bastante similar com o do MATLAB. Eu já deixei preparado aqui um script, que temos um console, que é onde as respostas vão ser exibidas. E eu já deixei preparado esse script para mostrar para vocês os principais comandos que nós vamos utilizar para análise de sistemas de controle. Então aqui temos algumas definições iniciais que têm que ser feitas. Essas duas primeiras linhas definem como que os gráficos vão ser exibidos. Por padrão, os gráficos são exibidos aqui no console. Eu prefiro que eles sejam exibidos em novas janelas, porque isso me permite interagir com os gráficos, principalmente no lugar das raízes. Então eu deixo habilitadas essas duas linhas. Quem quiser fazer gráficos inline, que é aqui no console, é só comentar essa primeira linha com sustenido aqui e descomentar a segunda. Em Python, comentários de linha são feitos com sustenido e comentários em blocos com essas três aspas duplas aqui. Você tem que iniciar um bloco e terminar o bloco. Feitas essas definições gráficas, aqui eu estou importando a biblioteca para cálculo numérico, que é a NumPy. Eu estou importando ela como NP, estou dando um apelido para ela, NP, para quando eu for chamar os comandos eu não ter que digitar NumPy, eu só digito NP e o comando. Importo a biblioteca Math, que tem algumas funções matemáticas. Essa biblioteca Matplotlib é uma biblioteca para nós usarmos ferramentas gráficas similares ao do MATLAB. E aqui eu estou importando a biblioteca de controle que acabamos de instalar como CTRL. Então, sempre que eu for chamar um comando, eu vou usar esse CTRL aqui da biblioteca. Porém, essa biblioteca, se vocês forem olhar na página de documentação, ela tem um grupo de funções que são similares ao MATLAB. Então, eu estou importando elas aqui, ó, nesta última linha, para facilitar a minha programação aqui, de forma que os comandos que eu use aqui sejam bastante similares ao do MATLAB. Mas todos esses comandos têm a sua própria sintaxe, como chamá-los na biblioteca de controle que é padrão.
É só para facilitar essa migração de quem vem do MATLAB para o Python. Vale a pena dar uma olhada na documentação. Então, para definirmos uma planta, eu defini uma planta em que o numerador é 4 e o denominador tem os coeficientes de S ao quadrado igual a 1, S coeficiente é 2 e o termo independente é 0. Então, bastante similar ao MATLAB, porém, para separar esses coeficientes eu uso vírgula aqui e no MATLAB é usado espaço. Defino a função de transferência com o comando tf, numden, e mando exibir aqui no meu console a função de transferência g com o comando print. Então, para não rodar todo o código, vamos fazer por parte, para rodar todo o código nós usaríamos esse executar arquivo aqui em cima, ou F5. Então eu vou selecionar este bloco para ele fazer a importação das bibliotecas e executar esses comandos. Então executar célula, clicando no botão direito do mouse. Então ele vai rodar, né, os comandos. E aqui nós temos a exibição da função de transferência que eu acabei de definir, com o numerador e denominador. Se eu quiser, ao lugar das raízes desta função de transferência g, eu tenho o comando rlocus de g. Então, executando esse comando, ele vai abrir uma janela nova aqui embaixo, que está aqui ela. Ele só abriu essa janela nova para essa figura por causa dessas definições que eu fiz aqui. Caso contrário, ela apareceria aqui dentro do console. Por que eu prefiro gráficos em novas janelas que são definidos através dessas linhas aqui no código? Porque somente nessa forma, no lugar das raízes, quando eu clico num ponto, o gráfico me informa qual que é o valor deste polo, no caso, menos 1.002 mais J1,175, que ele também exibe aqui no console, que para eu estar nesse polo eu preciso na malha direta um ganho de 0,5953 e este polo tem um coeficiente de amortecimento de 0,6489, que está exibido aqui. Caso eu não tivesse definido essas linhas, esse gráfico apareceria aqui no console e eu não teria essa capacidade de interagir com o gráfico. Esse é o motivo de eu trabalhar desta forma. Dando continuidade, vamos supor que eu queira fechar a malha do meu sistema. Então existe o comando feedback. Então a minha função de transferência de malha fechada é o feedback, onde na malha direta é a minha função de transferência g, vírgula, a função de transferência que está na realimentação, neste caso uma realimentação unitária. E aí eu mando exibir essa função de transferência de malha fechada. Então está aqui a função de transferência de malha fechada que nós acabamos de calcular. Vamos supor que eu defino um compensador, neste caso um compensador PD. Então o numerador é 0,5S mais 4 e o denominador é 1. Defino a função de transferência do compensador e exibo esse compensador no meu console. Então está ali o meu compensador PD. Observem que ele só insere um 0 no meu sistema. Vou fechar a malha do meu sistema com esse compensador, então uso o comando feedback, o compensador vezes a planta, vírgula 1, porque a minha realimentação é unitária e eu exibo essa função de transferência de malha fechada. Então está aqui a nossa função de transferência do sistema compensado em malha fechada. Vamos supor que eu queira calcular o zero desse sistema em malha fechada e seus polos. Para calcular os polos temos o comando polo do sistema em malha fechada e eu mando exibir com o comando print. Então, estes são os meus polos desta função de transferência, menos 2, mais ou menos J3,46. O zero desse sistema eu calculo aqui com a função zero do meu sistema de malha fechada compensado. Temos aqui um zero em menos 8. Agora vamos calcular a resposta ao degrau destes meus sistemas. O sistema de malha fechada sem compensador e o sistema em malha fechada compensado. Diferentemente do MATLAB, aqui eu preciso definir um vetor de tempo de simulação. Então eu vou definir esse vetor de tempo. Então ele está vinculado à biblioteca NumPy, que nós importamos. Aqui, ó. Então eu vou usar uma função dessa biblioteca. Então para chamar essa função eu vou usar
esse NP aqui. Então, pegue uma função da biblioteca NP. Qual função? Linspace, ou seja, eu quero criar um vetor de pontos linearmente espaçados, iniciando em 0, terminando em 6, com 1000 pontos linearmente espaçados entre esses dois valores. Então já temos nosso vetor de tempo para a simulação da resposta ao degrau. O comando step faz essa simulação para a gente. Então definimos o comando step com a função de transferência de malha fechada, com o tempo de simulação definido no vetor t. Esta função me retorna a resposta ao degrau, que é o y1, e o tempo de simulação t1, que eu vou usar essas variáveis para fazer o gráfico. Da mesma forma, para o sistema em malha fechada compensado. Aqui eu estou dizendo para criar uma nova figura, e nesta figura eu vou plotar os dois gráficos dessas respostas. Então o primeiro gráfico, o eixo x tem o tempo, t1, e no eixo y a saída y1, e neste mesmo gráfico ele vai plotar uma segunda curva, onde o vetor de tempo t2 vem desta simulação, e a saída y2 vem desta resposta ao degrau do sistema em malha fechada, compensado. Para identificarmos no gráfico quem é quem, vamos incluir uma legenda, então PLT, que é da biblioteca matplotlib, eu estou simplificando o seu nome para PLT, então vamos usar uma função dessa biblioteca, então PLT, legend, e aí os nomes para cada um desses gráficos na mesma sequência que eu fiz o plot aqui em cima. Para o eixo X, eu defino um nome, tempo em segundos, e para o eixo Y estou definindo o nome de amplitude. Por fim aqui, mando exibir o grid da figura. Então vamos rodar esse código. Então está aqui a minha figura com a resposta ao degrau do sistema não compensado em azul, em malha fechada, e a resposta do sistema compensado aqui em vermelho. Caso eu queira a resposta em frequência de um sistema, temos o comando bode. Então, o comando bode eu passo a função de transferência que eu quero a resposta em frequência e ele vai me fornecer o gráfico. Então está aqui o gráfico da função de transferência do meu sistema em malha fechada sem compensador. Caso eu queira comparar com o sistema compensado, eu crio aqui um novo bode. Como eu não mandei ele criar uma nova figura com o comando plt.figure, ele vai plotar esse bode na mesma figura. Então está aqui. Para identificarmos quem é quem, eu adiciono uma legenda. O primeiro gráfico foi o sistema sem compensador e o segundo o sistema compensado. Então eu defino a legenda na mesma ordem. Temos então aí já o nosso gráfico com a comparação das duas respostas em frequência e a identificação de cada curva na legenda. Esses são os comandos básicos para análise de sistemas de controle que nós vamos utilizar aqui no nosso curso. Conforme a necessidade, eu vou apresentando novos comandos e o seu uso ao longo da disciplina. Uma outra forma de interagir com Python é através do Jupyter Notebook, que utiliza o navegador do sistema de vocês para fazer a programação. O Google tem uma interface parecida, que é o Google Colab, que vale a pena vocês darem uma olhada, que fica online, inclusive ele roda o Python online, mas ele tem algumas limitações que eu vou comentar com vocês. Então, para a gente utilizar o Jupyter, ele vai abrir essa interface aqui no navegador, a gente cria um novo notebook de Python 3. Então ele vai abrir esta interface, onde tem a nossa primeira célula. Na nossa primeira célula eu vou definir aqueles comandos similares, deixa eu comparar aqui com vocês, a essas definições. Então no Jupyter, para eu exibir os gráficos em novas janelas, é um comando diferente desse aqui. O comando é este primeiro aqui, o matplotlib_qt. Os outros comandos que estão nessa primeira célula são os mesmos comandos que eu utilizei lá no Spider para fazer a importação das bibliotecas que comumente eu uso em Python para trabalhar com controle.
mesmo que nessa simulação eu esteja utilizando todas elas, eu já deixo por padrão, que é o que geralmente eu utilizo. E aí eu vou inserir aqui uma nova célula abaixo desta que está aí. Então eu vou migrar aquele código que eu tenho lá no Spyder aqui para o Jupyter Notebook. Então na primeira célula fizemos a importação. Na segunda célula eu vou definir a planta. Tá? Então, qual que é a vantagem das células? Eu consigo rodar elas de maneira individual, cada uma delas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, rodar essa célula, ele vai fazer a importação das bibliotecas. Quando eu rodo esta segunda célula, ele vai exibir, vai rodar isso aqui e vai exibir para mim aqui o que eu pedi, que é exiba a função de transferência G que a gente definiu. Existe a opção de rodar todas as células na sequência. Vou fazer aqui passo a passo para ilustrar para vocês cada tópico da análise do sistema que a gente está discutindo. Então, vou inserir uma nova célula. Vou calcular o lugar das raízes nessa célula. Então, ele abriu uma nova janela aqui com o lugar das raízes. Ela é interativa, de novo, ó, observem isso. Ele me retorna aqui as informações do gráfico. Isso só é possível devido a esta primeira linha que eu coloquei. Se eu não tivesse colocado ela, esse gráfico apareceria aqui na célula 3. E eu não teria essa interação aqui para pegar o ponto, o ganho que eu tenho para levar o polo para essa posição. Vamos inserir uma célula abaixo. Vamos verificar a planta em malha fechada sem compensador. Então está aqui a função de transferência dela. A nova célula. Vamos inserir o compensador. Definir o compensador, vou exibir o compensador, vou fechar a malha do sistema compensado, exibir a função de transferência do sistema compensado e calcular zero e polos do sistema compensado em malha fechada. Se eu vou colocar numa célula nova. Então está aqui, meu compensador, função de transferência de malha fechada compensada, os polos calculados e o zero calculado. Vamos calcular agora a resposta ao degrau. Para organizar, eu vou botar numa nova célula. Está aqui a resposta ao degrau. E por fim, vamos calcular a resposta em frequência do sistema. Está aqui o nosso diagrama de Bode, com as duas respostas idênticas às que nós calculamos lá utilizando o ambiente Spyder. Então esse aqui é um outro ambiente que também pode ser utilizado, é fácil de ser compartilhado, né? A gente salva esses notebooks, a gente dá um nome aqui em cima, por exemplo, Python para controle. Quando nós salvamos o notebook, ele já vai aparecer aqui nesta página de navegação do Jupyter. Então está aqui o nosso arquivo Python para controle. Se a gente clicar aqui, ele já vai abrir aqui novamente. Vamos fechar esse aqui só para ilustrar. Se nós quisermos rodar todas as células, a gente vem aqui Run All. Então ele vai rodar todas as células. Ou podemos rodar uma a uma na sequência. Ele está rodando cada uma dessas células na sequência que nós estamos ordenando. Então este é o Jupyter, outra possibilidade para vocês trabalharem com Python. Fica a critério de vocês o que for mais confortável, que levar vocês a ter maior facilidade de trabalho. Espero que esses conceitos básicos auxiliem vocês a trabalhar com essas funções em Python para fazer a simulação dos nossos sistemas de controle. Então até uma próxima aula.